Glória a Deus. Quem conhece essa canção? Não dá nem para eu ver quem é, não estou enxergando nada. Amém, glória a Deus. Pode acender as luzes para nós, por favor. É uma canção composta... Obrigada, Moreira. É uma canção composta por John Newton. A história nos conta que John Newton, quando ele escreveu essa canção, por título de Maravilhosa Graça, ele estava num navio, e nesse navio, ele estava carregando escravos. E ele era responsável por manter aqueles escravos cativos, trabalhando em condições e ambientes totalmente hostil, totalmente inapto. Ele tinha a responsabilidade de cuidar desses escravos. A história nos conta que John Newton, quando ele estava nesse momento, ele estava afastado, ele conhecia o Evangelho e estava afastado dos caminhos do Senhor. Só que aí a Bíblia vai nos dizer que no meio da sua trajetória ele sofre um quase naufrágio. Seu barco é assolado por uma grande tempestade. Começa a entrar muita água no barco. E a gente sabe que quando entra muita água no barco, o que acontece com o barco? A tendência do barco é afundar. E aí John Newton trabalhando com aqueles escravos para tirar a água de dentro do barco, para a embarcação não afundar. Ele deixa os escravos fazendo o trabalho, ele volta ali para o governo, para o controle do barco, para conduzir o barco, a embarcação. E aí a história vai nos contar que no momento em que ele está ali, ele se depara com um livro que por algum acaso, entre aspas, foi deixado ali. E aquele livro era um livro de um escritor cristão, aonde citava muito a Bíblia. Ele começa a ler, entrar em contato de novo com aquilo que ele já conhecia, que era a graça e o poder salvador do Senhor Jesus. E aí ele começa a ler aquilo, a palavra de Deus, em contato com o espírito do homem, ela começa a confrontar o homem. E a palavra diz que além do confronto, o Espírito vem convencendo o homem. E ele começa a ser convencido do quão distante ele estava do Senhor. E ele começa a ser convencido de quão pecador ele era. E ele começa a ser convencido de quanto ele precisava se reconectar com Cristo para viver aquilo que nós chamamos de eternidade. Ele começa a perceber quão passageira era a vida aqui. E aí a Bíblia vai nos contar que ele tem no meio desse movimento todo um encontro real, um reencontro real com Deus. E no momento em que ele se reencontra com Deus, nasce essa canção. E eu achei sensacional, embora nós tivemos ao vivo assim mesmo, viu, equipe? Tivemos dificuldade aí para transmitir. Mas eu transcrevi a letra porque de verdade falou muito forte ao meu coração. Como alguém em uma situação de grande perigo para escrever o que ele escreveu. Ele escreve assim: maravilhosa graça divina. Que foi o que nós vimos na canção, começa Amazing Grace. Não é assim? O que ele está dizendo ali? Maravilhosa graça divina. Quão doce é o som que me salvou, um miserável como eu. Eu perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E foi a graça que aliviou os meus medos. Quão precioso foi o surgimento deste sentimento. Até a hora em que acreditei, foram tantos perigos, trabalho duro, as armadilhas que passei e essa graça que me manteve íntegro até agora. E essa mesma graça vai me levar para casa. Cantando louvores ao Senhor todos os dias, desde que tudo começou. Eu não consigo parar de chorar. E não é apenas agora, desculpe a minha emoção. Mas quando eu preparava esta ministração, eu também era tomada por esta mesma presença de Deus que eu sinto agora. Constrangida por tamanho amor. Porque não diferente de John Newton, eu me sinto assim, miserável
pecadora. E a graça de Deus me constrangendo, me lembrando das promessas, me fortalecendo. Eu me peguei assim como estou agora. E aí fui para as Escrituras e pude ver Paulo e Silas em meio a uma situação de extrema dificuldade no momento em que eles foram presos. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas foram presos porque estavam anunciando o Evangelho. Eles não estavam fazendo nada além disso, anunciando o Evangelho. Acharam uma ocasião, prenderam Paulo e Silas. Paulo e Silas poderia ter ido para aquela prisão reclamando, sim ou não? Poderia ter ido para aquela prisão murmurando, sim ou não? E dizendo, Deus, por que nós? Tanta gente aí fora pecando, desobedecendo, fazendo por onde está aqui. Poderia ter dito isso, sim ou não? Paulo e Silas substituiu, ou eles nem reclamaram, na verdade, então eles não substituíram, mas eles tomaram a decisão de, ao invés de reclamar, louvarem ao Senhor. E a palavra de Deus em Atos 16, verso 25, dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam Paulo e Silas e de repente a prisão se abre. O cárcere se rompe, os cadeados daquele cárcere se abrem, se rompem. Quem abriu? Ninguém. O que aconteceu de sobrenatural? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Em meio a uma condição e uma situação totalmente imprópria, eles tomam uma decisão que traz a eles a liberdade que eles estavam precisando. E a Bíblia vai nos contar que todos os outros presos ouviam eles cantando e orando. E a Bíblia vai dizer que quando o cárcere se abre, todo mundo tem medo, inclusive o carcereiro. O carcereiro já estava pegando a espada para se matar. Por quê? O emprego dele já estava comprometido. Porque se as autoridades dele soubessem que ele tinha, não foi ele, mas a culpa ia recair sobre ele, de que a prisão tinha aberto. E todos os presos tinham sumido, o que ia sobrar para eles? Para o carcereiro, a culpa. E aí o carcereiro com medo, todos os outros presos com medo, Paulo e Silas falam, fiquem tranquilos, ninguém vai sair, está todo mundo aqui. Porque quando Deus decide trabalhar, Deus não trabalha para complicar a vida de ninguém. Deus trabalha para descomplicar o que muitas das vezes a gente complica. E aí a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas foram soltos daquela prisão, quando eles decidiram orar e cantar hinos a Deus. A Bíblia vai nos dizer também sobre Elias e Eliseu, numa condição em que Acabe era rei de Israel na ocasião. A Bíblia vai nos dizer que Israel estava passando por uma grande seca. Acabe estava desesperado, porque a seca já ia provavelmente colocar as pessoas em condição de risco de morte. Porque veio a seca, tem gado na seca. Como que o gado bebe na seca? Tem plantação que floresce na seca? Como que floresce na seca? Eles já estavam desesperados, porque já ia começar a faltar as coisas para eles. Aí a Bíblia vai nos contar, lá em 1 Reis, capítulo de número 18, verso 42, 44 e 45, vai nos dizer o seguinte: Elias, quando viu toda essa situação e a preocupação de Acabe, a Bíblia diz que Elias subiu no Monte Carmelo. E o que Elias foi fazer? Foi orar. A Bíblia vai nos dizer que Elias abaixa de joelhos e coloca a sua cabeça entre os seus joelhos, posição de rendição, de quebrantamento. Aí a Bíblia diz que ele começa a orar. Quando ele começa a orar, e ele orou aqui com uma certeza de que Deus estava ouvindo. Por quê? A Bíblia diz que quando ele começa a orar, ele vira para o moço dele, chamado Eliseu, e fala assim: Eliseu, pode subir lá no pico do monte, vai no lugar mais alto, e você vai me trazer relato do que está acontecendo lá. Eliseu sobe, olha para o céu e fala assim: eu estou vendo um sinalzinho. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí o Elias fala assim: Acabe,
Fica tranquilo, pode comer agora. Pode ficar sossegado, porque vai chover. Aí a gente vai ver lá no verso de número 45. A Bíblia diz que essa pequena nuvem, do tamanho da mão do homem, começou a soprar ventos e veio sobre Israel uma grande chuva. Mas antes de vir a chuva, Elias precisou fazer o quê? Orar. Então nós vimos aqui que John Newton, Paulo e Silas, Elias, diante de grandes dificuldades, tomou a decisão de orar e adorar ao Senhor, para então viver o milagre. A pergunta de Deus para mim e para você é: o que nós estamos fazendo em situações de dificuldade? Ou será que eu estou comunicando para a igreja errada? Em dificuldade está só eu, essa palavra era só para mim, eu entendi errado. E estou comunicando para vocês uma coisa que para vocês não está fazendo o menor sentido. Mas alguém está comigo? Passando por alguma dificuldade? A pergunta do Espírito Santo para nós é: o que estamos fazendo na hora da dificuldade? A Bíblia nos ensina que no momento da dificuldade a melhor coisa a fazer é orar, confiar e adorar aquele que vive, que reina, que governa os céus, que governa a terra, que controla todas as coisas, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe como se já fosse. Nós devemos nos prostrar diante desse Deus. O Senhor nos coloca em alguns desertos, em algumas dificuldades, na intenção de nos fazer parar para refletir. Parar para olhar para nós. Parar para falar com Ele. Porque enquanto temos tudo, a gente está na pilha do sistema. Enquanto está tudo bem, tudo confortável, a gente está tocando a vida, sim ou não? A gente está trabalhando, comendo, vestindo, se divertindo, passeando, com saúde, papapá, papapá. A gente para ouvir Deus? Raramente, quando dá tempo. Devocional, ele é muito mais presente no deserto do que no tempo de celebração. Devocional, ele funciona e ele é muito mais assíduo. Ambiente de devocional é muito mais frequentado quando a gente está em alguma área de aperto. Quando Deus nos coloca em situações em que a gente perde o controle, aí a gente corre para o devocional. Mas na verdade, nós estamos trabalhando com efeitos paliativos depois que já aconteceu. O que nós temos que fazer? Vir para o ambiente do devocional. Porque o devocional nos fortalece, o devocional nos prepara, o devocional nos dá armas de guerra para quando vir o deserto, a provação, a guerra, a dificuldade, nós já estarmos preparados, já estarmos prontos. Tem um hino da harpa cristã. Quem conhece a harpa cristã aqui? E eu não sou velha. Mais ou menos. Meia idade. É que minha mãe fala que gente pequena não mostra a idade. E aí eu vou deixar vocês curiosos mesmo. Mas a harpa cristã, ela tem uma das canções que eu não me recordo o número, mas ela vai dizer algo muito legal para nós. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação. Outro velho aqui, ó. Eu não sou sozinha, não. E do céu as lindas melodias foram escritos na escuridão. Ele quer continuar, gente. Mãos, deserto não é lugar para morrer.
Deserto não é lugar para se desesperar, porque Deus está com o seu povo no deserto, amém? Deserto é lugar de nós extrairmos tudo que Deus quer nos ensinar, inclusive compor canções de adoração e louvor ao nome daquele que vive e reina. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, em momentos difíceis. O que você está fazendo no deserto que você está enfrentando? Aonde você está indo pedir socorro? A quem você está recorrendo? Em quem você está colocando a culpa? Posso te afirmar, ninguém é culpado. Deus está trabalhando comigo e com você nesse deserto, amém? Para de brigar com o vento. Tem gente que não encontrou culpado. Tem gente que não está entendendo nada. E o vento está batendo e está brigando com o vento. Aí já está colocando a culpa nos fenômenos da natureza. No vento, no sol, na lua. Cada hora é uma coisa. Para de brigar com o vento. Ninguém é culpado. Deus está trabalhando comigo e com você, amém? Tito, capítulo de número 2, verso 11 e 12. A gente vai entrar um pouquinho também do que nós vimos no vídeo aqui do filme, falando sobre a graça de Deus. Paulo ensinando o seu discípulo. Tito, capítulo de número 2, verso 11. Nós vamos ler o 12, eu estou lendo na versão NVI. Diz assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora, diga graça salvadora. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instruiu a renunciar à impiedade. Olha o que a graça nos capacita a fazer, renúncias. Enquanto a gente tentar renunciar por nós mesmos, nós não vamos conseguir. O que nos dá condição de renunciar? É a graça. A graça de Deus se manifestou para salvar e para nos ajudar a renunciar à impiedade, os desejos mundanos. A graça de Deus nos capacita a viver de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. E a bendita esperança é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que eu quero dizer com a leitura deste versículo é que a graça de Deus vai nos capacitar a vencer o mundo. A graça de Deus vai nos capacitar a viver de maneira sensata. A graça de Deus vai nos capacitar para sermos piedosos. A graça de Deus vai nos capacitar para aguardar com esperança a vinda de Cristo Jesus. Amém. Graça no hebraico quer dizer caris. A palavra no original para graça é caris. E caris quer dizer favor benevolente, amoroso, espontâneo e merecido de Deus para com todos os homens. Então a graça é um favor benevolente, amoroso, espontâneo e imerecido de Deus. Não há nada que possamos fazer para receber a graça. Deus decidiu nos dar a graça por amor, amém? Porque Deus nos ama, Ele nos deu a graça. Em diversas religiões, você vai encontrar a palavra amor, presta atenção nisso. Em diversas religiões, você vai encontrar a palavra amor, você vai encontrar a palavra misericórdia, você vai encontrar a palavra bondade. Mas só no Evangelho nós encontramos a palavra graça. Só no Evangelho nós encontramos a palavra graça. Porque nas diversas religiões vão nos ensinar que a salvação do homem virá pelo seu esforço, pelo que ele faz, pelas suas obras.
E a Bíblia vai nos mostrar que não há nada que possamos fazer no sentido de pagar o preço pela nossa salvação, porque foi de graça. Por que só no Evangelho nós vamos ver a palavra graça? Porque o Evangelho nos dá a salvação de graça. Não foi gratuita para Deus, porque Ele precisou enviar Jesus, custou o seu Filho, mas foi gratuita para mim e para você. Precisamos valorizar o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Foi de graça que nós recebemos. Efésios 2, verso 8 e 9, vai dizer: pois pela graça vocês são salvos. E eu só recebo a graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é o quê? Graça, fé é dom de Deus. E é dom de Deus para quê? Para que a gente, e é dom de Deus, não por obras. Porque se fosse pelas nossas obras, o que a gente ia fazer? Se gloriar. A gente ia ficar disputando quem receberia maior graça, porque aí a gente ia começar a fazer para receber. E aí Cristo, em sua grande sabedoria, conhecendo quem é o ser humano caído depois do pecado, o que Ele fez? Vou nivelar tudo. Não é porque você fez, é pelo que Cristo fez por mim e por você. Não há nada que nós possamos fazer que mudaria o sacrifício de Cristo para nós, a fim de nos dar salvação e vida eterna. Eu não faço boas obras para ser salvo, eu sou salvo e por isso faço boas obras. É diferente. A expressão máxima da graça de Deus que nós conhecemos, e nós acabamos de ler isso em Efésios, é a morte e a ressurreição de Cristo para perdão dos nossos pecados e a esperança de vida eterna. A expressão maior da graça de Deus para mim e para você é a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Com que intenção? A intenção de nos dar a vida eterna. Só que a graça não é só isso. Essa é a expressão maior da graça. O que mais é a graça, irmãos? Nós vemos a graça em tudo que temos e somos. Nós vemos a graça em toda a Bíblia. Nós vemos a graça em toda a criação. Faz assim comigo, esse exercício. De novo. Esse ar que eu e você puxamos e expiramos depois, é a graça que nos dá. Mas é tão comum para nós que a gente despreza as coisas simples que a graça está nos dando. É tão normal respirar, sim ou não? Só quem passou pela pandemia precisou ficar entubado, porque lhe faltou oxigenação, vai conseguir mensurar e dizer para nós melhor o valor e a preciosidade que é fazer isso aqui, Porque quantos buscaram isso e não encontraram? Quantos desceram à sepultura porque lhe faltou o ar? Porque lhe faltou essa graça. Irmãos, viver é graça de Deus. Chegar aqui são e salvo num mundo tenebroso desse que a gente vive, sem ter sido abordado, interceptado por algum acidente, por alguma bala perdida, por algum assaltante, por qualquer coisa que a gente vê acontecendo nos noticiários por aí. O que nos fez chegar aqui em segurança? A graça. Viver é uma dádiva, a graça é um presente de Deus para nós. O Senhor está nos chamando a atenção aqui a nos dizer: valorizem as coisas simples da vida. Não deixe para dar valor depois que perder. Valorize as coisas simples da vida. Viver é por graça. A terra produzir semente, produzir grão, produzir fruto na estação certa é uma graça de Deus. O mar, você olha aquela imensidão das águas, irmãos.
aquela água sem limite, que a gente sabe olhar e admirar. O que é aquilo senão a graça de Deus manifesta na criação dele? Irmãos, o mar é tão extenso, eu não vou saber te dizer a proporção do oceano. Mas, quando fizemos uma de nossas viagens, que foi a mais longa que a gente fez, nós viajamos quantas horas, Gabriel, sobre o oceano? Você lembra? Uma média de pelo menos 8 horas viajando de avião, sobrevoando o oceano. Tem noção da imensidão e da grandeza do oceano? O que é isso senão a graça de Deus? O nosso corpo em perfeito, em pleno funcionamento, é o quê? Graça de Deus, irmãos. Ouvir, falar, comer, enxergar, andar. É graça de Deus. Vivemos, nos movemos e existimos pela graça de Deus. É a graça, irmãos. Em toda a Bíblia nós vamos ver a graça de Deus operando. Desde Gênesis, em Gênesis nós vamos ver a graça criadora de Deus. Em Êxodo nós vamos ver a graça libertadora de Deus. E por aí vai, nós vamos ver em Levítico a graça de Deus nas leis, colocando limite no homem. Então a gente vai ver em toda a Bíblia a graça de Deus operando. Nós vamos ver na minha e na sua vida a graça de Deus operando. Nós vamos ver na minha e na sua família a graça de Deus operando. Nós vamos ver todas as vezes que nos assentar à mesa para comer, o arroz e o feijão que temos à mesa para comer, é a graça de Deus operando. Se você pode dar graças a Deus por 1 minuto, por tudo aquilo que você tem desfrutado, graça de Deus, e por causa da correria do dia a dia, você não tem feito, dê graças a Deus. Obrigada, Jesus, por tua graça. Obrigada, Jesus, por tanto favor. Obrigada, Jesus, por tanta bondade. Obrigada, Jesus, por tanta fidelidade. Obrigada, Jesus, por tanto amor. Obrigada, Jesus, por nos manter de pé. Obrigada, Jesus, por esta graça que nos restaura e nos fortalece. Obrigada, Jesus, por esta graça que nos dá esperança de vida eterna. Obrigada, Jesus, por esta graça que nos faz crer que se deixarmos de existir aqui, existiremos na eternidade com o Senhor. Obrigada, Jesus, por toda a graça derramada sobre o mundo, sobre nós, sobre a família de Deus, sobre a igreja de Deus. Obrigado, Senhor, por toda a graça derramada sobre a saúde dos meus irmãos. Obrigada, Jesus, por toda a graça. Irmãos, o que nos capacita a passar pelo luto e sobreviver, graça de Deus. O luto, ele deixa rastros desastrosos nas emoções humanas. Quem já perdeu alguém muito próximo sabe disso. Conversava esses dias com uma irmã que perdeu a mãe já faz alguns anos. E ela falou assim, até hoje, eu me pego pensando, vou ligar para minha mãe para contar algo. E a mãe já não está mais aqui há muito tempo. Você que tem a sua mãe, valorize, ame, presenteie. É graça de Deus. Um pai, uma esposa, um filho, um ente querido que você tem com você. Ame, valorize, agradeça a Deus, abençoe, porque isso é graça de Deus. A graça está aqui, curando relacionamentos. A graça está aqui convencendo.
A graça está aqui restaurando, aleluias. Aquilo que passamos e marca, nos traumatiza, nos desestabiliza. Só somos capazes de sobreviver após alguns traumas e algumas marcas pela graça. O que a graça faz em nós, primeiro, e aqui eu já estou caminhando do meio para o final. O que a graça faz em nós? Primeiro, a graça nos cobriu da vergonha do pecado. A palavra do Senhor vai nos dizer que todos pecamos. Todos pecamos, amém? Todos. Não tem ninguém aqui privilegiado que não veio do pecado. A palavra de Deus vai nos dizer: em pecado eu nasci, em pecado concebeu a minha mãe. Romanos, todos pecaram e separados estão da graça de Deus. Todos nós temos pecado. O que a graça veio nos fazer? Nos redimir e nos cobrir do pecado. Gênesis 3:21, quando eu li isso, eu falei: quanto amor de Deus, quanto cuidado de Deus. Porque quando Adão e Eva pecou, Gênesis capítulo de número 3, verso de número 21, a Bíblia vai nos contar que quando Adão e Eva tinham acabado de pecar, Deus poderia ter deixado eles expostos, porque o pecado fez com que eles tomassem consciência das suas vergonhas. Deus poderia ter deixado eles lidar com isso e se virarem, porque a decisão de pecar foi de Adão e Eva. Mas o que Deus fez? Vamos ver juntos? 1, 2, 3. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e a sua mulher e os irmãos. Deus não tem interesse nenhum de expor as nossas vergonhas. Ele quer tratá-las. O que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Como que eu consigo saber que parâmetro eu posso usar para saber se é pecado ou se não é? Tá bom, já sei que pecado é errar o alvo. O meu alvo é Cristo. Todas as vezes que eu miro em Cristo e acerto fora dele, eu pequei. Um parâmetro. Outro parâmetro para eu saber se eu pequei: todas as vezes que você precisar se esconder para fazer algo, pode esperar. O que vem depois? Pecado. Ninguém peca a céu aberto assim, ó. Todo mundo para pecar precisa se esconder. Precisou se esconder, acende um alerta, fala: opa. Precisou se esconder para acessar um site, acende um alerta. Precisou se esconder para dar um clique, acende um alerta. Precisou se esconder para conversar em segredo com alguém, cuidado, acende um alerta. Marido, precisou se esconder da sua esposa para fazer alguma coisa? Cuidado. Esposa, precisou se esconder para fazer alguma coisa longe dos olhos do seu marido? Cuidado. Se precisamos nos esconder para fazer algo, a consequência, próximo passo do que vamos fazer pode ser pecado. Precisamos nos esconder do nosso líder, chefe, para fazer alguma coisa? Cuidado. Você pode estar se associando à corrupção. Corrupção é pecado. Irmãos, a nossa natureza em essência, ela é manifesta na criança, sim ou não? Você quer ver a natureza adâmica revelada sem filtro? Observa uma criança. Criança não filtra. Eu e você filtramos. Criança não filtra as suas ações. Olha para a criança, observa a criança. E quando a criança vai fazer algo que ela já sabe que está errado, o que ela faz? Se
Conta para nós, Miguel. O Mica tá ali só com uma risadinha de canto de boca. Ele sabe do que eu estou falando. Irmãos, criança quando vai fazer alguma coisa de errado, ela se esconde. Ela sai dos olhos do tutor. Ela sai da vista da mãe, do pai, da avó, de quem estiver cuidando dela. E quantas são as vezes que nós nos enganamos achando que estamos saindo da vista de Deus para fazer algumas coisas escondidas. A criança sai da presença do tutor para fazer algo de errado, mas o tutor bate o olho, pai e mãe de plantão aí, o que vocês têm para me dizer? A mãe e o pai bate o olho e me diz o quê? Prontou. E aí você pergunta para a criança, você fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? O que a criança fala? Eu não. Eu não. E quanto de nós não estamos fazendo isso com o pai? Não adianta, ele viu. Ele perguntou para o Adão e Eva o que vocês fizeram para dar-lhes a oportunidade de se ater ao que eles fizeram e se arrependerem. Não porque ele não sabia que Adão e Eva já tinham comido do fruto. O Senhor não expõe as nossas vergonhas, Ele cobre. Mas Ele não nos poupa da consequência do pecado. A consequência do pecado é danosa, irmãos. Então porque Deus vai esconder, ficar cômodo para mim então praticar? Não faça isso. É cômodo só na hora. O pecado é uma fraude, irmãos. Ele oferece prazer e você paga com a sua vida, com a sua felicidade, com a sua paz depois. É igual cartão de crédito. Você compra, e na hora que você está comprando, parcelado é meu, né, Thalita? Parcelado é meu, que alegria comprar, sim ou não? Só eu? Meu Deus, gente, a gente é humano, amém? Eu gosto de comprar, sinto alegria, as dopaminas, serotoninas, tudo isso não vem na hora do exercício físico para mim, não, vem na hora da compra. Tão feliz. Mas depois de 15, 20, 25 dias, o que chega? A fatura, a cobrança. E às vezes, porque nos empolgamos na compra, no prazer que a compra nos trouxe, a fatura vem alta. O preço fica caro. Para Davi custou a paz na sua casa. Quando Davi pecou, Deus perdoou. E Deus não expôs a vergonha de Davi. Só que Deus disse para o Davi: a espada não vai sair da sua casa. A família de Davi foi fortemente assolada por abuso, adultério, o filho querendo usurpar o trono do pai, uma perturbação só. O pecado é uma fraude, vai chegar a conta. O Senhor nos ajuda a lidar com as consequências do pecado. O Senhor nos ajuda a lidar com a conta, usando ainda a aplicação do exemplo da fatura. O Senhor nos dá estratégia para quitar esse débito, para não ficar tão difícil. Mas você vai ter aí parcela, o Senhor vai te falar em quantas vezes você pode parcelar e vai te abençoar para isso. Mas você vai ter parcelas para quitar. Você vai ficar muito tempo preso naquela dívida. Então, a primeira coisa que a graça nos faz, nos cobre da vergonha do pecado. A segunda coisa que a graça nos faz, e aqui eu já caminho para o final, a graça nos salva e nos santifica. 1 Timóteo 1,15 diz assim a palavra de Deus. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para fazer o quê? Vocês estão aí? O
que ele veio fazer? Salvar a mim e a você, amém? Ele veio nos salvar. E aí Paulo, ele fala que eu também digo, dos quais, de todos os pecadores, eu sou o pior. Todos somos pecadores, miseráveis, imprestáveis, ruins. O que nos torna melhor? Cristo em nós. O que nos faz aceitáveis a Deus? A graça de Deus em nós. Pecado nos salva, Cristo, a graça nos salva. Segundo, a graça nos santifica. 1 Coríntios 6:11. Alguns de vocês foram assim. Contudo, vocês foram o quê? Lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus, amém? Fomos lavados, fomos santificados e fomos justificados por Cristo Jesus. Do que é a pergunta? Do que eu fui santificada? Do que eu fui lavada? Do que? 1 Coríntios 6 ainda, o verso 8 ao 10, Paulo vai citar aqui algumas coisas para nos dar ideia do que o Senhor nos lava. Mas dentro do que Paulo fala, pode vir aí uma lista de muitas outras coisas que o Espírito de Deus está te fazendo lembrar aí agora, que talvez não está escrito aqui, eu não vou citar, mas faz parte da sua vida. Então, do que é que a graça nos santifica? 1 Coríntios 6, do 8 ao 10. Em vez disso, vocês mesmos causam o quê? Injustiças e prejuízos. Contra quem? Contra quem? Contra a família, seja ela biológica ou espiritual. Injustiça. Cristo veio para nos purificar das injustiças, dos prejuízos que a gente causa. E aí o 9 vai dizer: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Aí ele cita aí outras coisas que Jesus veio nos purificar. Dos sexualmente imorais. Então da imoralidade sexual ele veio nos purificar. Ele veio nos purificar da idolatria. Ele veio nos purificar dos adultérios. Ele veio nos purificar das relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Ele veio nos purificar dos roubos, quando ele fala dos ladrões. Ele veio nos purificar da avareza, do alcoolismo, da calúnia, da difamação. Ele veio nos purificar de sermos trapaceiros, das trapaças que a gente cometeu. Porque se ele não nos purificar, a gente não herda o reino de Deus, porque Cristo veio nos purificar para herdarmos o reino e habitarmos com Ele na eternidade. Eu quero finalizar convidando o ministério de louvor aqui. E aí eu finalizo com um exemplo, aplicando esse ponto que nós acabamos de falar, que a graça nos salva e nos santifica. Imagina você, juntamente comigo, vamos imaginar uma pessoa atolada na lama, mas atolada mesmo, da cabeça, do último talo do fio de cabelo até o dedão do pé, na lama. O que acontece com uma pessoa assim? Qual a tendência de uma pessoa atolada na lama? Fala assim comigo: morrer. Morrer. Nós vimos as quedas das barragens lá em Minas Gerais. Quanta gente morreu atolado no quê? Na lama. Então imaginamos nós, uma pessoa atolada na lama. É uma pessoa sem graça, uma pessoa desgraçada. Desgraçada é sem a graça. É sem todo esse favor que nós falamos aqui. Atolada de pecado. De repente ela já ali agonizando, achando que vai morrer. É lançado para ela uma corda. Ela agarra naquela corda do jeito que deu. E aí alguém começa a puxar. 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 E aquilo que parecia que ia levá-la para a morte, ela já começa a ter esperança de viver. Puxa totalmente, tira aquela pessoa do buraco da lama e coloca ela em pé. Glória a Deus, fala glória a Deus por isso. Cristo fez isso comigo e com você, amém?
Mas não parou por aí, isso simboliza a salvação, nós somos salvos da morte. Agora, qual é o outro passo? Nós seremos santificados. O que Cristo faz pelo Espírito, através da graça em mim e em você? Ele cata uma mangueira santa, cheia de água purificadora, e começa a lavar da cabeça aos pés. Amém? Porque quando a gente saiu da lama, o olho está tudo embaçado, cheio de lama, o ouvido cheio de terra, com lama dentro, não estou nem ouvindo direito. Então, quando eu saio da lama, eu não enxergo bem, eu não ouço bem. Eu tenho dificuldade com a minha mobilidade, porque se a lama começa a secar, eu começo a ficar enrijecida, endurecida, sim ou não? Só que o Espírito começa a me lavar, a me purificar. O Espírito, a torneira santa de Deus, começa a lavar do adultério, começa a lavar dos pecados de homicídio, começa a lavar dos pecados de mentira, de calúnia, começa a lavar dos pecados dos mais diversos. O Espírito Santo nos deixa limpos. Diga assim comigo, limpo. Aos pais de plantão aqui, coisa gostosa é quando você acaba de dar um banho no seu filho, sim ou não? Você chega aí no cangote dele, daquele, sim ou não? Daquele cheiro gostoso no cangote do filho, porque o filho está limpo e cheiroso. Deus está fazendo isso com nós aqui nesta manhã, amém? O Senhor está nos lavando, nos purificando, nos tirando da lama. O Senhor está dando um cheiro e dizendo: agora você está pronto, agora você está pronto. Se levanta, se põe de pé, acredita, a graça faz isso. Não é sobre o que fazemos, mas é sobre o que Ele está fazendo em nós. E como todo bom pai, o Espírito Santo está nos dando um conselho agora, e dizendo: agora vai e não peques. Agora vai e não peques. Oh, aleluias. Quem muito é perdoado, muito ama. Começa a amá-lo agora. Eu sei do quanto Ele me perdoou. Eu sei do quanto Ele me perdoa todos os dias. Todos os dias Ele tem uma parte em mim para lavar. Todos os dias Ele tem uma parte em mim para lavar. Todos os dias eu sou alvo do perdão e da misericórdia de Deus. Tem como não amá-lo? Quem muito é perdoado, muito ama. Esse amor incrível que sentimos pelo Senhor, esta paixão avassaladora que nos faz o tempo todo estar buscando e procurando Ele, é porque nós sabemos que se não fosse a sua graça, nós talvez nem aqui estaríamos. Quanta bondade do Senhor, quanta bondade desse Deus. A graça não nos deixa viver uma vida de pecado. Romanos 6,12, se coloca de pé, por favor. Porque a graça nos perdoou, nos perdoa sempre, todos os dias. Então quer dizer que eu posso pecar todos os dias, pedir perdão todos os dias, e a graça vai me lavar todos os dias. Não! Romanos 6,12, Paulo estava ensinando isso para a igreja, e ele disse para a igreja assim, 6, 1 e 2. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça então transborde em nós? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como ainda vamos viver nele, irmãos? Nós que já morremos para o pecado, estamos cheios da graça, cheios de amor pelo Senhor. Como é que ainda a gente vai viver no pecado? Não tem como. Quem é cheio da graça de Deus não quer mais conversa com o pecado. Quando o pecado aparece, quando o pecado assola, sabe o que ele faz? Como José fez contra a esposa de Potifar, dá no pé. Quem é cheio da graça sente o cheiro do pecado e corre. Quem é cheio da graça não brinca com o pecado, porque sabe que a sua carne, ela quer o prazer que o pecado tem para oferecer. Quem é cheio da graça, em 1 Coríntios 9, 27, vai esmurrar o seu corpo
vamos orar. Eu quero ler com você. Quem é cheio da graça vai terminar a carreira cheio, pleno, lutando até o último minuto e vai dizer: combati o bom combate. Quem é cheio da graça vai dizer: terminei a corrida e guardei a fé. Próximo. Quem é cheio da graça? 8. Quem é cheio da graça, irmãos? Ah, queridos, para quem é cheio da graça, tem agora uma coroa que o Senhor, o justo juiz, dará naquele dia. E Ele não vai dar só para um ou para o outro, não, mas Ele vai dar para todos os que amam a sua vinda. Quem é cheio da graça vai ser coroado naquele dia. Quem é cheio da graça aguarda pacientemente, porque Cristo virá. Quem é cheio da graça sabe do quanto precisa estar com Ele na eternidade. Quem é cheio da graça cultiva amor, cultiva paixão, cultiva obediência em Deus para guardar a sua vinda. Nós vamos adorar a Deus com uma canção, finalizamos com uma oração.